Então, gravando, já deu a nossa hora, vamos começar. Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite de Portugal, Diogo. Que bom, cara. Que horas são aí, hein? Eu tô aqui de Belo Horizonte, no Brasil, aqui são 19 horas da noite, nem sei que horas são em Portugal. Aqui já são 11h05. Nossa Senhora. Então vou acelerar aí que já tá na hora de dormir, né? É, quase. Vamos lá, então. Seguinte, então, pessoal, começamos mais uma aula aí do nosso projeto Aerobic Capacity BR. Como eu falei aí agora há pouco, antes de começar essa gravação, essas aulas gratuitas, pessoal, são parte de um projeto que eu estou desenvolvendo com o Cris, que é o treinador do pessoal bem forte aí, Fraser, Froning, mais de 43 atletas aí que pegaram pódio nos games. A gente está com esse projeto de disseminar a metodologia dele aqui no Brasil. Tem o pessoal da Espanha aí, Portugal, Colômbia também. E a ideia é mostrar para vocês um pouco do conteúdo. E aí depois, quem quiser aprofundar mais, a gente vai lançar um curso online também, para quem quiser aprofundar mais no assunto. Mas vamos lá. Quero correr aí, ver se eu consigo fechar essa aula em 30 minutinhos. Eu sempre gosto de me apresentar, galera. Meu nome é Gabriel. Eu trabalho com CrossFit desde 2010. Comecei aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois tive umas passagens lá na Inglaterra, fiz alguns cursos fora. E acabou que eu conheci o Cris num curso que ele deu aqui no Rio de Janeiro. Eu ajudei ele na tradução desse curso e a gente acabou construindo um relacionamento bacana. Eu depois fui lá na CrossFit Mayhem, que é a CrossFit do Froning. Eu conheci um pouquinho mais da equipe, como que funciona o trabalho dele com a equipe, que hoje também é um dos maiores nomes aí do Games por equipes. E aí, galera, qual que é a minha função? Também não quero ficar delongando muito aqui, não. O meu trabalho é o quê? Eu tento pegar a metodologia do Cris, eu aplico ela no meu box, com meus alunos, com meus atletas, e a minha função aqui é, primeiro, traduzir essa parte do inglês, que a gente sabe que é uma barreira grande para muitas pessoas, e minha segunda função aqui também é falar um pouquinho da fisiologia por trás. Eu acredito muito que se a gente entende os princípios da fisiologia do exercício por trás, a gente consegue aplicar a metodologia independente do ambiente que a gente estiver. Então, a minha função aqui é trabalhar um pouquinho com esses dois, a tradução do inglês e essa parte da fisiologia do exercício. Sempre antes de começar a aula, galera, eu gosto de explicar o que não é legal de tirar da aula. Eu acho que assim, a gente vai falar hoje de aquecimento e uma das coisas que não pode ficar gravado com vocês é que aquecimento é sempre bom, a gente tem que fazer isso sempre independente das circunstâncias. Eu acho que é muito importante saber identificar qual que é o contexto que vocês estão aí, como treinadores, como professores, saber identificar esse contexto, entender o fundamento por trás, para saber se realmente vale a pena fazer um aquecimento ou não. Tá bom? Vamos lá. Todo início de aula eu gosto de passar um pouco das histórias que o Cris conta com os atletas dele, porque eu acredito muito no poder das histórias como ferramentas didáticas. Se a gente conta uma história junto com um conceito que a gente quer ensinar, fica muito mais fácil de lembrar aquele conceito. Eu acho que isso, eu não entendo muito de neurociência aí para falar, mas isso é só uma experiência prática minha e é o que eu vejo o Cris passar em todos os cursos dele. Ele sempre joga um conceito e uma história, para ajudar na hora de memorizar. E uma história bem legal que o Cris conta foi a primeira vez quando ele foi fazer o primeiro teste com Calipa, isso foi lá entre 2012 e 2013, se eu não me engano. Na época, o Cris era um aluno do Calipa, na Norcal. Antes de ser aluno do Calipa, o Cris treinava na CrossFit Santa Cruz, que foi a primeira CrossFit criada pelo Greg Glassman, né? Hoje ele, inclusive, está em processo de vender a CrossFit. Muita coisa aconteceu, não vou nem entrar nessa polêmica, galera. Mas é importante saber que o Greg Glassman foi um cara assim, muito importante na história do CrossFit. E o primeiro box foi lá em Santa Cruz, na Califórnia. E o Cris treinava nesse box, ele era aluno.
Na época ele trabalhava com outras coisas, não era treinador. Ele era aluno do boxe e ele não sabia que existiam vários CrossFits. Ele achava que só tinha o original. Então ele dirigia da casa dele até o boxe, dava mais ou menos 1h10 aí de trânsito para chegar, fazer o treino e voltar. Quando ele descobriu que tinha um boxe mais perto, ele descobriu a Norcal, que era a CrossFit do Calipa na época. Ficava 5 minutos da casa dele. Ele foi treinar na CrossFit do Calipa, né? Porque é muito mais perto. Depois que ele começou a treinar lá, ele treinou 18 meses no box do Calipa, sem nunca ter visto ele. E aí, um dia, o Calipa foi e apareceu na aula que ele estava. O Chris sempre foi um fã do esporte, né? Do esporte CrossFit. E na época, isso aí era 2012. O Calipa era um dos maiores nomes. Ele já havia sido campeão mundial em 2008 e mesmo depois estava todo ano lá nos games. Então o Chris era muito fã mesmo. Por acaso, nesse dia, eles iam fazer uma Ellen, que é um benchmark aí famoso que tem corrida, que era o Bell Pull-Up, e era um odd que o Chris ia muito bem. O Chris é um cara que tem um histórico de atleta de Ironman, então a corrida para ele sempre foi super fácil. Os movimentos de peso corporal eram relativamente tranquilos, porque ele é um cara leve. E o kettlebell não é uma carga muito pesada. Então ele falou, nossa, eu vou dar o gás aqui na Ellen para eu tentar impressionar o Calipa. E ele fez um tempo super bom na Ellen lá, estava morrendo no chão. Quando o Calipa se apresentou para ele, eu fiquei sabendo que você foi muito bom na sua época do Ironman, você competiu muito bem, foi muito famoso. O Chris não deu muita bola na hora, porque ele estava morto do ódio. Logo em seguida, o Calipa foi, mais ou menos uns dias depois, ligou para ele e pediu a ajuda dele. Cara, eu tô cansado de ficar sempre em último nas provas de endurance dos games e eu queria pedir sua ajuda para me ajudar e montar meus treinos com essa parte de endurance, essa parte de corrida. E aí foi assim que os dois começaram. Se tiver dando algum problema, galera, vocês não estiverem conseguindo me escutar, manda alguma coisa no chat aí, beleza? Só me avisa, porque às vezes dá um pau na internet. Mas então vamos lá. Eles se conheceram, Calipa pediu ajuda, e aí o primeiro teste que o Chris ele falou, olha, beleza, Calipa, vamos lá. Vamos então na pista de atletismo, tal dia, tal hora. Eles chegaram lá, o Chris estava nervoso, porque apesar de já ter lidado com alguns alunos, ele já tinha prescrevido treinos de corrida para alguns alunos, ele nunca tinha treinado nenhum atleta do calibre que era o Jason Calipa, um atleta dos games de alto nível, assim. Então ele estava nervoso, ele estava nervoso mesmo, ele conta. E aí, o Calipa chegou lá, para quem conhece o Calipa é um cara todo descolado, e aí o Chris perguntou, não, beleza, vamos lá, qual que é a sua estratégia aí para a gente fazer esse teste? O primeiro teste que eles programaram era 1.600 metros de corrida. São 4 voltas na pista de atletismo. E ele perguntou, cara, qual que é a sua estratégia aí para esse teste? O que você pretende fazer? O Calipa falou, olha, eu vou dar o gás na primeira volta, me matar, fazer o mais rápido que eu conseguir e vou tentar manter o ritmo nas últimas 3. Nessa hora aí, o Chris já percebeu, cara, o Calipa não entende nada de pace, não entende nada de programar aí seu ritmo para ter uma performance melhor. Na hora ele não falou nada, porque o Calipa era um campeão mundial, então o que eles queriam entender um pouquinho, então ele deixou. Não, beleza, se você acha que essa é a melhor estratégia, vai lá e faz. Antes de começar, o Chris perguntou, pô, você não vai esquentar, você não vai aquecer um pouquinho? O Calipa falou, pô, já tá fazendo 36 graus aqui fora, Califórnia, quente pra caramba. Eu vou começar, já tô aquecido. De novo, o Chris deu uma pulga atrás da orelha ali, mas ele falou, olha, eu vou ver o que esse cara vai fazer, né? Ele já foi campeão mundial, putz, com certeza. Eu posso aprender com esse cara. E aí o que aconteceu? Dito e feito, o Calipa estourou na primeira volta, fez uma primeira volta muito bem. Na segunda volta ele foi bem, mas o ritmo começou a cair. Só que depois, na terceira e na quarta volta, o ritmo dele caiu muito. E aí o resultado nas últimas 2 voltas foi muito ruim. E isso contribuiu para um resultado não tão bom no final dos 1.600 metros. E aí,
nessa hora o Cris viu, nossa, agora eu consigo enxergar que eu posso ajudar o Jason Calipa a melhorar. Tem algumas coisas que ele não entende que eu, no histórico de endurance, eu consigo ensinar para ele. A gente gosta de passar essa história, pessoal, eu acho que para mim, eu gosto dessa história porque a gente vê que, apesar de um aluno, de um atleta ter um nível muito bom, é importante a gente entender o que está por trás, porque provavelmente tem coisas ali, pequenos detalhes que a gente pode fazer que vão ajudar muito essa pessoa. E no caso do Calipa, a gente consegue enxergar 2 erros aí claros, que a gente vai falar mais hoje na aula. É a questão do pace, que eu não vou entrar muito hoje, e a questão do aquecimento, que é onde a gente vai aprofundar. Por que a gente aquece? Por que o Cris viu na hora que o Calipa não aqueceu, que ele perdeu uma oportunidade de melhor naquele teste? A gente vai falar mais um pouquinho disso hoje. Então vamos lá. Quais são os 3 pontos chaves que eu queria passar para vocês hoje? Por que aquilo prejudicou o Calipa? Então por que não aquecer prejudicou o Calipa naquele teste de 1.600 metros? A gente vai falar um pouquinho da fisiologia por trás e depois eu vou dar algumas ressalvas, porque eu vou falar algumas coisas aqui de aquecimento, mas é importante a gente saber que em algumas circunstâncias pode não ser interessante aquecer, dependendo da forma como você vai aquecer, também não vai ser muito legal, então tem algumas ressalvas que eu queria falar também. Então vamos lá, galera. Já começando, com o pau quebrando aqui. Por que não aquecer prejudicou o Calipa no teste de 1.600 metros? Eu vou dar um zoom aqui, vou ver se vocês conseguem enxergar. Esse gráfico aqui é um gráficozinho clássico da fisiologia do exercício, é o gráfico de sistema de fornecimento de energia. A gente tem aqui a primeira via aqui de fornecimento, fosfocreatina, segunda via glicolítica e a terceira via aeróbica. Isso aqui é o tempo de duração do estímulo e é o percentual da energia que está sendo contribuída por esses sistemas. Então vamos lá. O que acontece? Por que não aquecer atrapalhou o Calipa no teste de 1.600 metros? O teste de 1.600 metros, para o Jason Calipa, um cara que faz esse teste em mais ou menos 6 minutos. Uma prova de 6 minutos, galera, se a gente conseguir analisar esse gráfico aqui, ó, é uma prova que tem uma demanda aeróbica muito grande. O sistema que vai fornecer energia para essa prova é predominantemente aeróbico. E o que acontece? O sistema aeróbico é um sistema que demora um pouquinho para ligar. A gente vê aqui, ó, no momento que você inicia o estímulo, você tem aqui a via de fosfocreatina e a via glicolítica que iniciam isso aqui primeiro. Porque o sistema aeróbico, ele é um sistema que demora um tempinho para ligar. O que acontece? Se o Calipa não aqueceu, ele estava com a temperatura corporal alta, mas a gente vai ver isso aí depois. Temperatura corporal alta é diferente de ter feito um aquecimento específico, de movimentar a musculatura envolvida ali naquela atividade, de ligar o sistema aeróbico. A gente vai ver essa diferença depois. Mas primeiro, Calipa não aqueceu. Ele chegou lá, estava quente por conta da temperatura, mas ele foi e começou a prova. Quando ele começou, pelo fato do sistema aeróbico dele não estar ligado, ele perdeu um pouquinho de tempo ali, onde ele poderia estar usando esse sistema. Então, o que a gente recomenda, geralmente, é que o atleta faça ali, antes de começar uma prova dessas, um teste de 1.600 metros, que ele faça um aquecimento curto, de duração não precisa ser muito longa, e a intensidade também não precisa ser muito longa. Ele tem que movimentar a musculatura ali que está envolvida, e ele tem que começar a ligar esse sistema aeróbico. Então, uma coisinha rápida aí, ó, se você liga esse sistema aeróbico, o que acontece? Você começa a utilizar ele antes, você vai ter outro sistema aí para te ajudar e você vai usar os 3 sistemas de forma mais eficiente. Então, foi exatamente aí que o Calipa errou. Ao não aquecer, ele não estava usando os 3 sistemas de fornecimento de energia da forma mais eficiente possível. E se a gente não usa os 3 fornecimentos de energia, se a gente não usa tudo que a gente tem à nossa disposição da forma mais eficiente possível, é claro que a gente não vai ter a melhor performance possível. Então é por isso que, na hora de ir fazer um teste de 1.600 metros,
na metodologia do CRIS, a gente recomenda você fazer um aquecimento, para você já ligar esse sistema aeróbico e na hora que você começar o teste, esse sistema aeróbico começar a contribuir um pouquinho antes. Tranquilo? Galera, perguntas. Eu vou falar um pouquinho aí na parte da fisiologia agora, aquecimento ativo versus passivo, mas essa parte aí dos sistemas de fornecimento de energia é importante. Aproveitar hoje que a aula tem uma galerinha aí, tem até mais uma pessoa que entrou, que eu não sei o nome, mas se alguém tiver uma dúvida, quiser mandar aí no chat, pode mandar, a gente consegue responder, tá? Se não tiver nenhuma dúvida sobre essa questão dos sistemas de fornecimento de energia, eu vou dar sequência. Não? Beleza? Se você não tem dúvida, manda um joinha aí para mim, ó. Só um joinha aí no coisinha. Valeu, John. Sempre me dando feedback. Boa. Divaldo, valeu. Então, galerinha, vamos dar sequência. A ideia das aulas é ser uma coisa curta e objetiva. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Falando um pouquinho da fisiologia do exercício, galera, por trás desse contexto de aquecimento, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Vamos lá. Quando a gente vai pegar um pouquinho da referência bibliográfica aí, do que a ciência tem a nos dizer sobre aquecimento, a gente vê que é muito comum você ter uma definição de aquecimento ativo e aquecimento passivo. E é legal a gente entender a diferença dos dois, porque isso confundiu o Calipa também. E se confundir o Calipa, é muito provável que pode confundir algum dos seus alunos, algum dos seus professores, algum dos seus atletas. Então, aquecimento ativo versus aquecimento passivo. Aquecimento ativo é aquele aquecimento que a gente está acostumado. É um aquecimento que envolve movimentações gerais, envolve ativar a musculatura que vai executar aquela tarefa específica, envolve ligar o seu sistema aeróbico, envolve subir a sua frequência cardíaca. Esse é o aquecimento ativo, tá bom? Aquecimento passivo, ele é utilizado mais em estudos científicos e em esportes onde você está lidando ali com um ambiente que vai reduzir sua temperatura. Por exemplo, você tem ali Olimpíadas de Inverno, você tem ali esportes, às vezes, onde você está competindo num lugar que está fazendo muito frio. O aquecimento passivo, galera, ele serve para quê? Ele serve não, né? Ele é um aquecimento que a gente pode definir o aquecimento passivo como a elevação da temperatura do músculo. Então, nesse tipo de aquecimento, o que você pode fazer é, por exemplo, mergulhar suas pernas numa água ali de temperatura de 39 graus. A ideia desse aquecimento é elevar a temperatura daquele músculo ali, ó, sem necessariamente movimentar ele e gerar uma fadiga. Tá bom? Então, essa é a definição que a gente tem primeiro. Aquecimento ativo, mais tradicional, que a gente está acostumado, e aquecimento passivo para levar a temperatura daquela região ali que você vai utilizar. O que a gente tem hoje? Sobre as referências, galera, eu não costumo colocá-las nos slides, mas eu passo para todo mundo, para quem quiser, me manda uma mensagem lá no Telegram que eu envio todas as referências sobre essa parte aí mais científica. Na metodologia do CRIS tem muita coisa que não existe referência bibliográfica ainda, porque eu acredito muito que os treinadores que estão lá no alto nível, muitas vezes eles fazem coisas que a gente não tem referência bibliográfica ainda. A ciência ainda não alcançou esse nível. Eu acho que é só uma questão de tempo, mais estudos estão aparecendo, mas algumas coisas sim a gente tem referência e quem precisar dessas referências me manda uma mensagem lá no Telegram que eu mando todos os artigos. O que a gente sabe sobre os aquecimentos, galera? Aquecimento ativo, ele costuma ser mais efetivo do que o passivo. Ele funciona muito bem em provas longas, de mais de 5 minutos, em provas intermediárias de mais do que 10 segundos e menos do que 5 minutos também. Então, ele funciona muito bem. E o aquecimento passivo? O aquecimento passivo costuma ser interessante em lugares onde essa questão ambiental aí influencia. Se é um lugar que a temperatura está muito fria, se é um lugar onde
da hora que o seu atleta aqueceu a movimentação específica até ele entrar na competição, ele fica aí 20, 15 minutos, 30 minutos, dependendo, até a prova efetivamente começar. Para quem participou de uma competição de CrossFit aí local, sabe como que é isso. Você vai na área de aquecimento, se aquece, pá, aí você vai para a fila para entrar na hora, e aí a outra bateria ainda está rolando, então você fica às vezes 15, 20 minutos, às vezes está de noite, você já esfria tudo de novo. Então o aquecimento passivo pode ser interessante nessas condições, tá bom? O aquecimento passivo também é muito legal porque ele não gera fadiga. Como você está só mergulhando ali seu corpo na água ou você está só elevando a temperatura de alguma forma, geralmente ele não gera fadiga. E isso é muito legal. Quais são as ressalvas, galera? Terceiro ponto da nossa aula hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com o aquecimento ativo para não gerar uma fadiga no atleta antes de começar aquela prova. Ou até mesmo o seu aluno. Você está com uma carga de treino que você quer prescrever ali na parte principal. Se você coloca um aquecimento muito longo, um aquecimento muito pesado, você pode gerar uma fadiga que vai atrapalhar sua tarefa principal ali. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Outro fator que influencia muito em provas longas, o estresse térmico. Se você vai colocar o seu atleta aí para fazer uma prova longa, onde a termorregulação ali influencia muito, uma corrida mais longa, uma prova de 20 minutos de duração, 20 minutos é um rep, um EMOM de 30 minutos. Se você faz um aquecimento onde a temperatura desse cara sobe demais, vai ser difícil, isso vai atrapalhar ele na termorregulação também. Então, essas ressalvas são importantes para a gente saber que aquecimento é bom, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com fadiga, tem que tomar cuidado com termorregulação, porque pode ser um tiro pela culatra. Se aquecer demais ali, achar que vai ajudar muito, e aí isso pode atrapalhar a performance ali do seu aluno, do seu atleta. Tomar um gole de água aqui. Revisando o conteúdo da aula, galera. Por que aquilo prejudicou o Calippo? Aquilo prejudicou porque ele começou somente com um aquecimento passivo. A temperatura dele estava alta por conta da temperatura do ambiente. Ele achou que aquilo era o suficiente, ele não fez o aquecimento ativo, perdeu um pouco de performance porque o sistema aeróbico dele não estava ligado. A fisiologia por trás, a gente falou dos dois conceitos, aquecimento ativo, aquecimento passivo. Por que o ativo costuma ser melhor? Ele costuma ser mais efetivo em provas longas, provas intermediárias, mas é importante saber prescrever esse aquecimento de forma correta para não gerar uma fadiga, não gerar um estresse térmico muito grande. Como é que funciona isso, galera? Acho que atletas é um pouco mais fácil da gente lidar, mas agora eu gosto sempre de falar também para o boxe. Eu acho que muitas pessoas aí que estão assistindo às nossas aulas, assim como eu, têm um boxe ou trabalham no boxe e a gente precisa de aplicar isso para os nossos alunos do dia a dia. Numa aula que tem 60 minutos, você quer passar técnica, LPO, ginástico, endurance, putz, ainda tem que pensar no aquecimento, é complicado, eu sei. Então, uma das coisas que a gente sugere cara, monta a sua aula com esse aquecimento, monta ele de uma forma, às vezes, mais dinâmica. Os alunos das aulas coletivas costumam gostar de dinâmicas, brincadeiras, ou até movimentos mais simples, mas se você vai fazendo no comando do professor, aquele aquecimento vira um negócio legal, vira um negócio divertido. Não precisa ser algo monótono. E eu recomendo para 100% das aulas quando a gente está lidando com o público do boxe, galera. Porque o público do boxe vem do trabalho, vem de outras atividades. Então, muitas vezes, eles não estão nem com a cabeça pronta para começar aquela atividade. Então, eles precisam de ligar o sistema aeróbico, eles precisam de aquecer a musculatura ali que vai fazer aquela atividade, eles precisam de subir a frequência cardíaca. Então, eu recomendo, assim, não vou falar sempre, porque depende muito da sua programação, como que você faz as aulas do seu box, mas nas aulas do nosso box lá na CAN, a gente faz aquecimento sempre, tá bom? É algo que a gente sempre coloca com esse objetivo. E é isso, galera. Terminamos a aula de hoje. Essas aulas, galera, são com conteúdo bem rápido, bem objetivo.
A gente vai dar, principalmente semana que vem, a partir do dia 15, 5 aulas direto, cada aula sobre um atleta específico. Vamos falar do Froning, do Fraser, da Lauren Fisher, vários atletas aí legais. E no dia 19, no próximo domingo, essa aula aqui vai ser com o Chris, onde a gente vai poder tirar todas as dúvidas de vocês, com o cara, The Man, Chris Hinshaw. Ele vai participar de uma aula gratuita com a gente. E a gente também vai explicar para vocês como é que funciona o nosso curso, para quem quiser aprofundar. Sobre o tema de hoje, galera, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem perguntar aí no chat? Deixa eu ver se eu estou conseguindo ver o chat aí. John, Edivaldo, alguma dúvida sobre a experiência do Calipa? O teste de 1.600 metros, aquecimento ativo, aquecimento passivo? Pode perguntar, galera. Agora a gente tem... Eu gosto quando as pessoas participam da aula, porque a gente pode responder dúvidas, né? E as dúvidas, principalmente dúvidas práticas, são bem legais. Tem mais uma pessoa aí que eu não sei quem que é. Tá com o nome iPhone. John Soto, Edivaldo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Para já tá tudo ok. John perguntou, todos os treinamentos de corrida que o Chris utiliza são em metros? Não necessariamente, John. O Chris também prescreve... Sim, estranho, Edivaldo falou, estranho o Calipa não saber sobre aquecimento. Concordo, cara. Mas vamos lá. O John fez uma pergunta que é o seguinte: o Chris só prescreve os treinos de corrida dele utilizando metros, porque quando o John faz treinos de corrida, ele prescreve geralmente com intervalo de tempo. Olha, John, eu acho que o importante é você saber utilizar os dois. O Chris, ele utiliza em grande parte metros, mas quando ele vai trabalhar pace, ensinar o pace para os atletas dele, ele costuma muito utilizar essa questão de tempo. E um exemplo aqui de treino onde ele usa a questão de tempo. Ele manda você fazer um estímulo lá, 4 séries de 1 minuto naquela esteira. Pode ser na esteira ou no remo. 4 séries de 1 minuto com descanso de 30 segundos. Os primeiros minutos, você vai dar uma olhada lá no monitor e vai ver quantos metros você fez. No segundo minuto, você joga o monitor para trás do remo ali, ou da esteira, você coloca alguma coisa para tampar, e aí você tenta remar ou correr no segundo minuto e fazer a mesma metragem que você fez. Então, ele costuma muito utilizar essas estratégias de tempo para ensinar pace. Isso é uma das formas que eu vejo bastante ele utilizar. Então, para ele ensinar o atleta dele a controlar o pace dele, ele coloca um estímulo de tempo, onde ele tem que repetir a mesma metragem que ele fez no último intervalo. Outra forma que ele costuma prescrever intervalos de tempo também é em treinos mais longos. Para saber como que está indo aí sua via aeróbica, ele coloca 40 minutos correndo. Vamos ver quantos metros você consegue percorrer em 40 minutos. Faz um ciclo de 4 semanas de treino, repete esse teste, 40 minutos correndo. Quantos metros você consegue percorrer? Isso é outra forma que eu vejo ele utilizando intervalo de tempo. Mas uma coisa que facilita muito é se você tem acesso a uma pista de corrida, porque a metragem já está marcada ali. Eu, por exemplo, eu corro muito com o aplicativo e é difícil, porque às vezes o GPS marca errado ali. Então, eu acho que, John, a minha sugestão seria você utilizar os dois e saber como utilizar os dois. Edivaldo falou que é estranho ele não saber sobre aquecimento. Eu também. Isso foi lá em 2012, né? O esporte evoluiu muito de lá para cá. Eu acho que quanto mais tempo a gente passa, mais pessoas estudando, a gente vê que alguns erros assim hoje em dia eu acho que nenhum atleta dos games não aquece antes de uma prova. Eu acho que o nível está tão alto que a gente não consegue. Mas até mesmo assim, em campeonatos locais, eu vejo pessoas que acham que não é importante, acham que vão fadigar demais, então é complicado. Seguinte, pessoal, se não tiver mais alguma dúvida, eu vou utilizar esse tempinho aqui que a gente tem também para tirar algumas dúvidas dos eventos da semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer 5 aulas, tá? Vai começar na quarta-feira.
5 aulas onde a gente vai falar do Froning, vamos falar do Fraser, vamos falar de como o Chris divide a metodologia dele em estímulos de limiar de lactato, estímulos de limiar aeróbico, de resistência de velocidade, velocidade e potência, pliometria. A gente vai aprofundar um pouco mais na metodologia e aí a gente vai tentar pegar as melhores dúvidas para passar para o Chris na próxima aula no domingo, tá bom? E nesse mesmo domingo, depois da aula do Chris, eu vou explicar para vocês o curso online que a gente vai dar, onde a gente vai realmente fazer uma imersão muito bacana aí para quem quiser pegar pesado nos conceitos. Edivaldo perguntou, no final ele utiliza cooldown? Sim, é muito comum nos treinos do Chris. Depois que você termina a parte ali mais intensa, você tem um cooldown ali, um volta calma, onde o objetivo é voltar mesmo ali a temperatura e voltar ao nível basal ali. É muito comum ele utilizar o cooldown também. Dúvidas aí, pessoal, sobre hoje? Há quanto tempo de cooldown? O Edivaldo perguntou. Depende do seu estímulo ali. Se você está fazendo um estímulo muito longo, o cooldown não precisa ser tão grande, porque a sua fadiga ele já tá bem pesada. O John estava muito interessado na metodologia do Chris nos treinamentos de natação. Seguinte, John, eu vou anotar isso aqui para a gente perguntar isso para o Chris na aula de domingo que vem. O Chris foi um nadador aí de nível profissional também, então ele tem uma bagagem na natação muito grande. A minha experiência própria na natação é pequena, eu sei nadar o básico, sem ensinar os 5 nados aí que a gente aprende na faculdade, mas nada muito competitivo. Quanto tempo de cooldown? Pergunta do Edivaldo ali. Se eu fosse dar uma diretriz, Edivaldo, eu diria para treinos mais longos, de 40 a 50 minutos, um cooldown mais curto, de 3 a 5 minutos. Para treinos bem curtos, explosivos, assim, onde o lactato vai lá para cima, eu colocaria um cooldown um pouco maior, dependendo aí, 5 a 7 minutos. Não precisa passar, na minha opinião, né? Não precisa passar muito disso. Mais que isso aí também não faz tanta necessidade. Acredito que se você travar aí nos treinos mais intensos, 5, 7 minutinhos no máximo, você já está bem para remover ali o lactato que acumula. Então, beleza, galera. Anotei aqui o pedido do John. A gente vai falar um pouquinho mais sobre natação. Valeu, Edivaldo. Sobre o cronograma de semana que vem, galera, as aulas que eu vou dar, as dúvidas com a aula do Chris no próximo domingo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não? Tá. Boa, Diogo. Pergunta importante aí. As aulas vão ser que horas? Seguinte, Diogo, eu estou fechando o meu cronograma dessa semana e estou fechando o cronograma com o Chris também, ele ainda não conseguiu me passar. Eu quero fazer essas aulas aí 19, 20, em torno de 19 e 20 horas do horário de Brasília, tá? O meu objetivo aí nos próximos dias é conseguir organizar minha agenda para fazer nesses horários. Eu vou passar para vocês até mais ou menos aí na terça-feira, eu consigo passar para vocês lá no grupo do Telegram exatamente quando que vão ser os horários. Vou até deixar anotado aqui para fazer isso, para vocês conseguirem se planejar. Todas as aulas, galera, eu sei que às vezes o horário é difícil, porque tem gente aí de Portugal, gente da Colômbia, Espanha, e o horário pode não bater. Então, todas as aulas, assim que terminar, a gente vai gravar e vai colocar no YouTube, para vocês poderem assistir depois. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, Diogo. Valeu, Edivaldo. Diogo é o cara que está aqui no iPhone, então? Não. Tem uma pessoa aqui que eu não sei quem que é. Pessoa que está aí no iPhone, prazer.
John Souto, muito obrigado pela participação, cara. É sempre bom ter você aqui. Edivaldo, valeu aí pela presença. Brigadão aí. A ideia, galera, é sempre melhorar essas aulas. Então, quem tiver um feedback aí, me manda. A gente está começando esse projeto e é muito legal estar com pessoas aí que estão interessadas em aprender. E a gente vai trazer o Cris aí e vamos encher ele de perguntas bem cabeludas aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Vou parar de compartilhar aqui. Vou parar de gravar.